Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise de Arte e na videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre pós-impressionismo. Vamos lá! Olá, pessoalzinho, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a beleza da mistura das cores, cor, luz e movimento. Vamos falar sobre o movimento pós-impressionista. Bom, o pós-impressionismo foi um movimento artístico que aconteceu na Europa no final do século XIX, comecinho do século XX, quando um grupo de artistas apresentou uma nova tendência e novos caminhos para a pintura daquela época. Foi uma continuação do movimento impressionista que existia naquele momento, mas esse movimento ele acabou se desenvolvendo e teve ramificações em outras estéticas, como é o caso do pontilhismo e outros experimentos com a luz, a sombra nas obras. Inicialmente, os artistas do pós-impressionismo participaram de exibições junto com os artistas impressionistas, mas eles acabaram tomando outros rumos, outras direções e apresentando suas pinturas, seus novos elementos, com as suas variações de cores e outros tipos de técnicas e mais o uso de pincéis e temas. Essa nova forma como os pós-impressionistas pensavam suas telas incluía o jeito de pintar, o tratamento das cores ou das linhas que compunham as imagens. E foi esse o objeto, o motivo de discordância com o pessoal do impressionismo, que era o movimento antecessor. No pós-impressionismo, a vida real passou a ter grande relação com as obras produzidas no período, permitindo ir além das questões formais, como o simples registro da mudança das cores e luzes que eram observadas ao longo do dia, e também ou a mudança das estações, como acontecia dentro do impressionismo. Os pós-impressionistas, eles faziam outras experiências. Muitas dessas experiências eram mais pessoais, utilizando os conhecimentos que eles já tinham adquirido, desenvolvido pelos impressionistas, pelo menos no que se diz respeito à observação, ao uso dos elementos, como a luz e ao uso da cor. As principais características que regem as obras pré-impressionistas são superação da tendência do impressionismo, eles foram além daquele momento dos impressionistas. Utilização de cores vivas, apresentação de temas da vida real, principalmente Van Gogh e Gauguin, eles pintavam a realidade, aquele momento, aquela coisa cotidiana, né? E maior liberação na utilização das cores. Artistas que marcaram esse movimento. Vamos começar falando um pouquinho do Paul Cézanne. O Paul Cézanne ele produziu muitas composições bem estruturadas e ele usava formas geométricas, né? Mas simples essas formas. A gente observa o circunferência aqui nessas formas, né? Representando sem se preocupar com o tridimensional, né? Daquela sensação de altura, volume, comprimento, né? Mas, aquela representação tridimensional tradicional da natureza ou da realidade. Então aqui a gente tem uma obra do Cézanne de uma natureza morta. Agora, Paul Gauguin. O Gauguin viveu entre 1848 até o ano de 1903. Esse quadro é das mulheres de Tallinn na praia, que foi um período em que ele viajou, saiu daquele contexto europeu, conheceu uma outra parte do mundo, e as suas pinturas, as principais características de Gauguin é que faz um uso arbitrário das cores. O que quer dizer arbitrário? Quer dizer que ele não reproduzia a realidade com fidelidade, ele utilizava as cores como ele acreditava que tinha que ser usada. E o artista representava cenas da vida comum junto com a natureza. Aqui vemos duas moças e ao final aqui a areia e vemos que tem uma praia no fundo. E as suas figuras eram simplificadas, elas eram bem simples, rodeadas por um contorno preto, com cores bem vivas.
Outro artista muito interessante nesse movimento é o George Seurat, né? Foi ele quem criou uma nova maneira de usar as cores, a luz e a sombra nas suas composições e deu origem a uma técnica diferente que os outros artistas pós-impressionistas usavam. Ele deu origem ao pontilhismo, ou também chamado de técnica pontilhista. Nessa forma de pintar, nesse jeitinho de pintar, esse artista não misturava as cores por meio de pinceladas na tela, que era uma característica impressionista. Eles iam colocando as tintas e a mistura ia acontecendo ali. Na verdade, né, e acabava isso deixando uma camada de listas. Na verdade, ele ia construindo as formas, ele ia compondo as figuras, os elementos do seu quadro através de pequenos pontos coloridos. Eram bem muitos pontinhos próximos, que quando você observava a imagem um pouco ao longe, você tinha a sensação desses pontos estarem se unindo. E foi esse método de mistura de cores pela proximidade que elas ficavam de um pontinho entre o outro que gerou esse processo óptico que dava o resultado exatamente da cor idealizada pelo artista. Aqui nós temos esse cenário, esse quadro aqui, que é Um Domingo à Tarde, extremamente famoso, conhecidíssimo, e a gente dá um destaque nesse pedaço aqui para ver o cachorrinho com o macaquinho na cena. Um outro grande artista desse movimento é o Vincent van Gogh. Vincent van Gogh viveu de 1853 a 1890. Vocês podem calcular aí, vocês viram que ele morreu novo, né? Se vocês forem pesquisar um pouco a respeito da vida de Van Gogh, vocês vão ver que ele era meio depressivo, meio triste. E entre o cortar a orelha, né, ele mesmo com a navalha, que tem até o quadro dele pintado sem a orelha, com a faixa, também temos a questão que ele cometeu suicídio. E durante todo o seu período de vida, ele não foi considerado um bom artista, né? Ele tem grande importância na história da arte, mas veja só, ele não foi considerado um bom artista, mas hoje as suas obras estão espalhadas em museus pelo mundo todo, né? O Van Gogh, ele trazia uma expressividade, as emoções, aquilo que ele sentia, ele trazia à tona na tela, ele colocava nas cores, nos movimentos do pincel, né? E também com cores bem vibrantes. Esse daqui é o quadro Os Girassóis. Eu acho lindíssimo esse quadro. E agora uma curiosidade para vocês. Esse daqui é o quarto de Vincent em Arles, né? Uma cidade lá no sul da França. É um dos quadros mais conhecidos, muito famoso, está em Paris, né? No Museu de Orsay. E ele tem uma curiosidade. Essa pintura do Van Gogh, esse quadro, né? De quando ele morou nessa pensão de Arles, lá no sul da França, ela possui 3 versões distintas, né? Uma delas que está permanentemente no Museu Van Gogh lá em Holanda, na cidade de Amsterdã. Mas recentemente, agora em 2016, artistas dos Estados Unidos, eles fizeram uma reprodução real desse quadro para comemorar as 3 versões do quadro que iria lá numa exposição em Chicago. Então, o que eles fizeram? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma fotografia que eles montaram o quadro de Van Gogh em real. Era um modo de você imergir, entrar dentro da tela do quadro do Van Gogh. E isso daqui ficou em um hotel. Então, os admiradores, os fãs de Van Gogh, eles podiam se sentir como se estivessem dentro da pintura do quarto. Se eles alugassem esse quarto, né? Eles podiam alugar esse quarto. Então vejam que aqui realmente é uma mesa, os detalhes, observe, aqui no quadro a gente consegue perceber bem que não é apenas uma foto bidimensional, é tridimensional, é um ambiente recriado. Eu adoro quando o pessoal cria essa versão de imergir. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. E se tiver dúvida, é só mandar um e-mail aqui para mim, profa.dene.art@gmail.com. Tá ok? Beijinho e tchau, tchau.